Irmãos, a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Alguém pode perguntar de novo? De novo, né? Deus tem falado muito ao nosso coração através desse Evangelho e através desse capítulo que já tem alguns dias que nós temos pregado aqui no capítulo de número 10. Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos ler a partir do versículo 28 até o versículo 31. Mateus 10, 28 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vós, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Querido e eterno Deus, graças te damos por esse momento tão maravilhoso na tua presença, pela ministração teu Espírito aos nossos corações através dos louvores. Que o teu Espírito continue a falar ao nosso coração por meio da tua santa palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, tema da mensagem para nós hoje é o verdadeiro temor. Os irmãos vão lembrar que esse capítulo está relacionado com o momento em que o Senhor separa os seus discípulos, chama os seus 12 apóstolos, concede a eles poder e autoridade para ir fazer as missões, curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas Jesus deixou claro nesse capítulo que a missão não seria uma missão fácil, seria uma missão poderosa, maravilhosa, acompanhada de sinais, de prodígios, mas não seria uma missão fácil, porque eles iriam enfrentar oposição. E o Senhor Jesus procurou dar aos seus discípulos uma palavra de ânimo, preparando seus corações para aquilo que eles iriam enfrentar. E chega a esse momento que nós acabamos de ler, quando o Senhor Jesus dá essa palavra aos seus discípulos, dizendo que eles não deveriam temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, e que eles deveriam temer antes aquele que tanto poderia fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. O que o Senhor Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos é que os verdadeiros discípulos do Senhor não podem viver aprisionados pelo medo. E por que os verdadeiros discípulos de Cristo não podem viver aprisionados pelo medo? Escravizados pelo medo dos homens? Porque nós servimos um Deus todo-poderoso,
e que mesmo que os homens se levantassem como se levantaram contra os discípulos de Jesus, não muito tempo depois de Jesus dar essas orientações para eles, como nós vamos ver no decorrer da mensagem, mesmo assim, eles não deveriam temer ao homem, porque a perseguição causada pelo homem é uma perseguição limitada. O homem poderia até atingir brutalmente o corpo dos discípulos, ser cruéis na perseguição, como de fato foram, matar com crueldade, como de fato fizeram os mártires cristãos no princípio da igreja, e continuaram ao longo da história da igreja, e continua ainda no nosso tempo. Mas ainda assim, os discípulos verdadeiros do Senhor não deveriam ficar aprisionados, escravizados pelo medo. Jesus havia dito no versículo 24 e 25, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta aos discípulos ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus já estava dizendo o seguinte para eles: vocês vão enfrentar uma perseguição feroz. Quando nós vamos para o Atos dos Apóstolos, logo no início do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 5, nós já vemos que os religiosos ali de Jerusalém, as autoridades religiosas, se levantaram em oposição aos discípulos para tentar fazer com que os discípulos não pregassem a respeito do reino de Deus, não pregassem o evangelho. E nós vemos como que os discípulos responderam à perseguição, à oposição que se levantava. Eles responderam como um verdadeiro discípulo deve responder. Cheio do Espírito Santo de Deus, eles responderam como o Senhor disse que eles responderiam: não deveis preocupar, porque naquele dia não será vocês que vão falar, o meu Espírito falará por vocês. Amém. Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro dá uma resposta à oposição, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O verdadeiro discípulo precisa entender a quem ele precisa estar disposto a obedecer quando a sua fé for colocado em xeque. Quando o verdadeiro discípulo for tentado impedir de servir a Deus, ele precisa estar pronto para dizer a quem ele obedece de fato, a quem está disposto a obedecer, ainda que isso custe a sua vida, ainda que isso custe a prisão, ainda que isso custe a tortura, ainda que isso custe a sua vida. Mas preste atenção, Jesus falou o seguinte: os homens só podem tocar no corpo, não podem tocar na alma. Aleluia. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículos 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João disseram-lhes: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir a vós antes do que ouvir Deus. Eles estavam prontos para colocar diante das autoridades quem é a autoridade suprema.
E a autoridade suprema é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E as autoridades que existem nesse mundo, existem para servir a Deus e julgar com justiça. E se as autoridades que existem nesse mundo se colocarem em oposição a Deus, saibam elas, o julgamento de Deus virá. Por quê? Porque o homem precisa temer antes aquele que pode jogar no inferno tanto a alma como o corpo, tanto o corpo como a alma. Não escapa do julgamento de Deus quem quiser julgar de maneira errada e se opor à obra de Deus, e não escapará do julgamento de Deus quem quiser escapar da perseguição humana e negar a fé em Deus. O medo da perseguição nunca pode ser maior do que o compromisso com Cristo. Quem teme aos homens altera a mensagem para agradar as pessoas. Não podemos pregar mais sobre isso. Temos que mudar a mensagem. Agora a mensagem tem que ser para agradar uma sociedade que nunca quis nada com Deus. Mas quem teme a Deus permanece fiel, ainda que isso lhe custe a própria vida. A alma pertence ao domínio de Deus. O homem pode pegar o outro homem, jogar na prisão, chicotear, torturar, deixar anos preso, matar, mas ele não pode jogar a alma de um servo de Deus fiel na prisão. Amém. Lá na prisão, ainda que esteja lá na prisão, um servo de Deus, ele continua liberto pelo poder do nome do Senhor Jesus, pregando sobre Jesus e tirando almas do inferno lá dentro, como muitos têm convertido nas prisões. Na época da perseguição dos cristãos, dos primeiros cristãos no Império Romano, quanto mais perseguia o povo de Deus, mais as pessoas se convertiam. A alma pertence ao domínio de Deus. Jesus continua dizendo assim: eles não podem matar a alma, então não tenham medo deles. O que o Senhor Jesus está querendo mostrar é que o ser humano possui dentro de si uma alma eterna, uma alma que sobrevive o corpo, e que ainda que alguém mate o corpo de um homem, a sua alma permanece viva. E se for de um servo de Deus fiel, sabe para onde ela vai? Para junto de Deus. Aleluia. E se for o contrário, e se for de um ímpio, se for de uma pessoa que não tem compromisso com Deus, aí o negócio complica. A verdade é que o escritor dos Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Todo mundo, um dia, o seu corpo vai para o pó. Alguém pode se levantar com toda a autoridade que tem hoje e perseguir quem quer que perseguir os cristãos, tentar calar os cristãos, pode. Só que tem uma coisa: tanto cristão como não cristão, um dia o corpo vai para o pó, para a sepultura. E se fosse só isso, se parasse aí, estava de bom tamanho. A questão é que o espírito volta para Deus, e aí vem o julgamento. Aí que a coisa complica, né? Lucas capítulo
16, versículo 22 e 23, Jesus está contando ali uma parábola, ou talvez um acontecimento. Há esse debate, mas Jesus está mostrando ali, diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Nós vemos duas pessoas que igualmente morreram, um temente a Deus e outro não. Um era um pobre coitado, mendigo, o outro era alguém de riqueza e autoridade nessa vida. Mas ambos tiveram que estar diante da autoridade suprema, o Senhor Todo-Poderoso, que julga com justiça. E aí, a alma do mendigo vai para o gozo, mas a alma do rico vai para o tormento. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23, nós encontramos: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Paulo, testemunhando da sua esperança e da sua fé, da sua convicção, ele diz o seguinte: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu morrer hoje, eu vou ter lucro, eu vou estar numa situação muito melhor. Paulo está dizendo isso a respeito da sua convicção de fé, mas ao mesmo tempo ele olhava para aquilo que ele ainda poderia realizar aqui como obra de Deus, como missão, apóstolo de Jesus, enviado por Jesus para pregar o Evangelho, ainda que isso lhe custasse prisões, como de fato custou. Mas ele ainda ficou assim: se eu for agora está melhor, mas se eu permanecer, ainda que isso custe prisão. Era a dúvida dele com relação à questão, mas estar com Cristo era muito melhor. Essa era a convicção de um servo fiel que entendeu que a perseguição humana não para um verdadeiro cristão. A esperança do cristão não está nessa vida. Aqui está toda a diferença. Quem sabe que a sua vida está segura em Cristo, pode vir as perseguições que ele sabe para onde vai. Então é inútil fazer sofrer um servo de Deus achando que vai calar o verdadeiro cristão. Não. Aquele que assim procede só vai acumular para si mesmo a ira de Deus, porque ela virá sobre os filhos da desobediência e sobre os injustos. O verdadeiro temor é o temor do Senhor. Jesus diz assim: antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O Senhor não está ensinando aqui um medo irracional de Deus, mas um temor reverente, consciente de que existe um Deus soberano, juiz sobre todos, que julga e peleja com justiça. Ele é o legislador. Ele é o Criador da humanidade. Ele tem a vida de todos na palma da sua mão, ou seja, morre a hora que Ele quiser que morra. Se o Senhor disser que não, ainda que morra, levante.
Jesus deu autoridade para os seus discípulos, dizendo assim: vocês vão expulsar os demônios, curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Na economia de Deus prevalece a vontade de Deus e não a vontade humana. Para a glória de Deus, Deus opera o impossível, faz o impossível acontecer para glorificar o seu nome. Digo-vos, Lucas 12, 4, 5, digo-vos, amigos meus, não temais, que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Eu vos digo, a esse temei. Hebreus capítulo 10, versículo 31, nós encontramos assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quer temer? Teme a Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. O temor do Senhor produz coragem diante dos homens. Quanto mais nós tememos a Deus, mais coragem nós temos para enfrentar o que for necessário para glorificar o nome do Senhor. E é assim que a igreja entrou pelo mundo afora. Pessoas simples, homens humildes, muitos, cultura quase nenhuma, mas um grupo de pessoas cheias do Espírito de Deus e do poder de Deus, que o Império Romano não conseguiu parar. Amém. E é por isso que nós estamos aqui, porque eles não pararam diante da perseguição. Eles continuaram sendo fiéis a Deus e proclamando a palavra de Deus. Aonde eles iam, levavam a palavra de Deus. Os machos da igreja primitiva permaneceram firmes, porque compreenderam que agradar a Deus vale infinitamente mais do que preservar a sua própria vida. Porque eles sabiam a quem eles precisavam prestar conta, ao juiz de todas as coisas. O juiz eterno é uma realidade e Cristo deixa claro aqui nesse texto. Jesus afirma que Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O inferno aqui é a Guiena, o vale de Rimon, onde se queimava o lixo constantemente fora da cidade, o fogo nunca se apagava e ali se sacrificaram aos ídolos crianças e seres humanos. E aquele local se viu como comparação para falar de uma realidade espiritual que existe e que espera aqueles que não têm temor de Deus e que se opõem a Deus. Somente Cristo pode livrar o pecador desse juízo terrível. Mateus 25, 46, nós encontramos: irão esses para o tormento eterno, palavras do Senhor Jesus, mas os justos irão para a vida eterna. Essa é a realidade de todos. O corpo vai morrer um dia. Todos terão seu corpo na sepultura ou em algum lugar apodrecendo.
Só que quando isso acontecer, a alma, o espírito volta para Deus e recebe de Deus o julgamento. E aí que a coisa complica. Apocalipse 20, versículo 11 e 15, nós encontramos assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É isso que o homem precisa temer. É esse que o homem precisa temer, aquele que pode lançar no lago de fogo tanto o corpo que ressuscita para ir para lá, quanto a alma que permanece, porque esse é o julgamento que espera a humanidade. Um dia todos terão que prestar contas diante de Deus pelos seus atos. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e 9 diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com seus anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. O Evangelho anuncia tanto a graça de Deus salvadora, como também o juízo de Deus sobre aqueles que não querem nada com Deus. Essa é a verdade. Então Mateus 10, 28 coloca diante dos discípulos uma escolha: ou nós podemos viver, ou eles poderiam viver dominados pelo medo, escravizados pelo medo, paralisados pelo medo, ou poderiam viver influenciado pelo poder soberano de Deus, cheio do Espírito de Deus, pregando o Evangelho, ainda que isso lhes custasse como custou o sofrimento em muitas ocasiões, torturas em muitas ocasiões, mas não faltou também o cuidado de Deus. Não faltou os anjos do Senhor indo e abrindo portas de prisões para muitos, sustentando os que estavam sendo afligidos. Sabe por quê? Porque Deus se importa mais com o homem do que com os pardais. E Ele cuida dos pardais. Quanto mais nós. E o Senhor conhece tudo a nosso respeito. E o Senhor sustentou os seus discípulos no momento da perseguição. Podemos viver no temor do Senhor, permanecendo fiéis até o fim, ou podemos nos acovardar e tornar-se escravo do medo. E não falar de Jesus para ninguém, com medo da oposição. Ou por amor àqueles que nos perseguem, podemos ter coragem para falar de Jesus para eles e dizer assim: Jesus ama a sua vida. Você pode não entender isso hoje. Você pode não entender, estar no caminho contrário, caminhando contrário à vontade de Deus, mas Deus
quer te salvar e tem uma vida melhor para você. Deus não quer e não tem prazer em condenar ninguém. Deus não tem prazer na condenação dos ímpios, diz a palavra de Deus. O prazer de Deus é que os ímpios se convertam do seu mau caminho e seja curado, sarado por Deus. Tenha sua alma sarada, redimida. Quantos já foram perseguidores e hoje não são mais? Porque foram alcançados pela graça de Deus. Porque encontrou alguém com coragem para falar de Jesus para ele. Quantos, né? Testemunhos nós já ouvimos de pessoas que odiavam o Evangelho, odiavam os evangélicos, né? E hoje se tornou o evangélico, servo de Deus. Jesus faz isso, Ele oferece graça para todo mundo. Enquanto o nosso corpo não vai para a sepultura, nós temos a oportunidade de temer a Deus ou temer aos homens, sabendo que a nossa escolha trará também consequências no futuro. Quem teme aos homens negocia a verdade. Quem teme ao Senhor permanece fiel, ainda que isso lhe custe a vida. Encerrando, meus irmãos, essa palavra, essa mensagem. Se Cristo é o Senhor da vida e da eternidade, entregue-se completamente a Ele. Não permita que o medo da oposição silencie o seu testemunho. Deus fez algo grande na sua vida quando te salvou. Não deixe o diabo te amedrontar e dizer que você não pode falar para as pessoas o que Cristo fez na sua vida. Permaneça firme, porque aquele que governa o destino eterno também sustenta seus filhos no momento de perseguição. Sabe, a coisa vai piorar, irmãos. Quem pensa o contrário? Mas está aqui uma mensagem para nós. Quando as coisas apertarem, lembra dessa passagem. Lembra dessa pregação aqui. Nós sabemos a quem nós devemos temer. Ainda que para servi-lo seja necessário sofrer todo tipo de perseguição, para permanecer fiel, agradando aquele que nos salvou pela sua maravilhosa graça. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Está cantando louvor.